Bom dia, irmãos! Estamos aqui em mais um domingo, em mais um encontro da nossa EBD, da Igreja Batista no Riacho do 2. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre Hebreus. Mais especificamente, nós vamos conversar um pouco sobre o finalzinho do capítulo 5 e o capítulo 6. Para a gente só dar aquela relembrada, na aula passada nós falamos um pouco sobre o sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, e como isso está relacionado com as nossas vidas, quais são essas características que Jesus tem e como isso impacta o nosso relacionamento com Ele e qual é o significado disso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre uma questão de maturidade na fé e o perigo daqueles que vão para longe da presença de Deus. Vamos começar a leitura a partir do versículo 11 do capítulo 5. A respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devieis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguns que vos ensine, de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça porque é criança, mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui nós vamos fazer alguns comentários em cima desses versículos. Primeiro, nós temos aqui a questão da infância espiritual. É o neófito, aquela pessoa que, mesmo passando ali o primeiro período da sua conversão, aceitou a Jesus Cristo, essa pessoa ainda não tem maturidade para discernir as coisas, para compreender determinadas coisas. E aqui é exatamente o perigo. Ele está falando para um povo que não estava compreendendo corretamente as coisas, não estavam se alimentando de forma adequada, e por isso ele tinha que explicar as coisas básicas. Porque ele não iria conseguir fazer que a igreja entendesse as coisas mais complexas, porque ainda faltava a base. Não por culpa do mensageiro, mas sim porque, como diz o texto, eles não estavam prestando atenção. Eles não estavam dando devido valor a esses ensinamentos. Porque, mesmo tendo decorrido o tempo, eles estavam se mostrando necessitados de ouvir novamente. E aqui no versículo 14. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercidas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Então aqui nós temos uma característica de uma pessoa que não está nessa situação, é que ela consegue discernir as coisas daquilo que é bom e daquilo que não é bom. Por que isso é importante? É muito fácil para o cristão ele olhar para aquilo que é bom e dizer, olha, isso vem de Deus. Mas existe algo muito complicado no meio que nós estamos, é que o mal, muitas vezes, ele vai se disfarçar de algo bom. Então, nós consumimos essa coisa má, nos alimentamos com isso, vivemos com isso, pensamos nisso, nos entregamos a essas coisas e pensamos que estamos fazendo bem, mas exatamente porque não sabemos discernir. Nós não pegamos e analisamos determinadas coisas por completo e falamos, olha, talvez esse pensamento, talvez esse emprego, talvez esse estilo de vida, talvez essas escolhas que eu venho fazendo
Talvez essa forma de pensar Deus, essa forma de pensar Cristo, essa forma que eu estou esperando ser respondido por Deus, talvez essa forma que eu estou vivendo agora, ela não se encaixe com aquilo que é bom diante de Deus, aquilo que faz o bem para a nossa alma. Então aqui nós temos esse ponto. Há coisas que vão se disfarçar de mal, mas que vão se disfarçar de bem, mas serão mal. Nós devemos ter os olhos abertos para essas coisas. Nesse período, você tinha muitas teorias, muitos pensamentos, várias pessoas chegando e falando que Cristo era isso e aquilo. Tinha o agnosticismo, tinha esse pessoal aqui que misturava muito com o judaísmo. Você tinha os romanos, você tinha a influência grega, você tinha a influência de várias coisas. E o que a palavra diz? Você tem que discernir. Nós temos que discernir. Nós temos que ser capazes disso. Isso é o que vai demonstrar a nossa maturidade espiritual. Nós não podemos viver simplesmente sempre na mesma condição de que alguém vai ter que olhar para nós e falar que determinada coisa é errada, determinada coisa está certa. Como crentes maduros, devemos já estar dispostos a sempre olhar e entender se aquilo que eu estou vendo, se aquilo que apareceu na minha frente, se aquela opção que me deram, ela está condizente com a vontade de Deus ou não. Aí agora o capítulo 6. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base de arrependimento de obras mortas e a fé em Deus. O ensino de batismos, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Aqui ele está colocando novamente quais são os pontos bases de toda a doutrina cristã, que é o batismo, a imposição de mãos, a ressurreição e o juízo eterno. E aqui ele fala no versículo 1 sobre a consequência daqueles que se deixam levar. Ou o que acontece com aqueles que se deixam levar. Deixemos levar para o que é perfeito, perdão. Ele está falando aqui, para onde o conhecimento ele vai nos levar. Que é para o que é perfeito. Para onde essa maturidade ela irá nos levar? Para o que é perfeito. Para aquilo que vem de Deus. Ou seja, como eu sei que eu estou evoluindo espiritualmente? Como eu sei que eu estou progredindo na minha relação com Deus? Progredindo na minha relação com Cristo? Como eu estou ficando mais maduro? Como eu sei se eu estou ficando mais maduro espiritualmente? Porque o meu caminho, ele irá me levar para a perfeição. Não para a morte. Ele vai me levar para Deus. Então, se as minhas escolhas, se eu estou vivendo de escolhas erradas, se eu estou vivendo ali de circunstâncias ruins pelos meus próprios pensamentos, pelas minhas próprias escolhas, então aqui nós temos que nos chamar a atenção. Porque pode ser que eu precise voltar. Eu precise ouvir novamente, eu preciso entender novamente, eu preciso me colocar no lugar onde eu devo estar, que é o lugar de neófito. Versículo 4. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, e provarem a boa palavra de Deus e os poderes cair do mundo e caírem. Sim, é impossível outrora se renová-lo para o arrependimento.
vou ler novamente. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus, expondo-os à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil, para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitado e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Aqui, irmãos, nós não entraremos na discussão sobre se o cristão ele vai ser salvo ou não vai ser. Se o cristão ele pode perder a salvação ou não vai perder a salvação. Se ele pode pecar ou não vai pecar. Nós vamos falar aqui sobre o aviso. Qual é o aviso que a palavra está nos dando? Olha, você que já experimentou da graça de Deus, que já está no caminho de Deus, que experimentou Deus, cuidado, porque cair novamente pode trazer muitas consequências. Pode trazer a morte até você. Aqui há duas formas de pensar. Pode ser em relação que esteja falando para aqueles que nunca foram cristãos, ou para aqueles que se converteram e não se arrependeram dos seus pecados e aí estão começando a viver uma vida como se Cristo nunca tivesse feito nada na vida deles. Mas a questão é que nós temos que focar nas atitudes. Aonde está o caminho que eu estou andando? Para onde esse caminho está me levando? Eu estou perto ou longe dessas consequências? Tudo isso é importante porque nós estamos falando de um Deus que é justo. Cuidado com o pensamento de uma vez salvo, salvo para sempre. Porque ele pode ser usado como uma justificativa para o pecado. Mas o entendimento é que se sou salvo, eu consigo agir da forma correta. Se Deus está comigo, eu consigo agir de forma santa. E não preciso olhar para trás. Isso tem que ser uma forma de acrescentar a nossa fé. Não de nos prostrarmos aos nossos prazeres e às nossas coisas mundanas. Versículo 9. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencemos à salvação. Ainda que falamos desta maneira, porque Deus é justo, não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome. Pois servistes ainda, servis aos santos. Desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim a mesma diligência para a plena certeza da esperança, para que não vos torneis indolentes, mas imitadores daqueles que pela fé e pela longanimidade herdaram as promessas. Então aqui nós temos é até mesmo uma forma de que o autor ele vem falar para o nosso íntimo. Eu espero que vocês consigam. Vocês já têm tudo o que vocês precisam. Vocês sabem para onde vocês vão. Vocês sabem aonde vocês pertencem. Vocês sabem que existem coisas melhores. Não caiam nas tentações. Não entreguem sua vida à devassidão. Sejam imitadores daqueles que receberam as bênçãos. Ele está falando tanto, olhe para Deus, veja o que ele promete. Olhe para os outros, seus irmãos, o que eles já conseguiram. Olhe para aqueles que já foram e observe como eles receberam
as promessas de Deus. Ele quer que a nossa fé, a nossa salvação, a certeza de que estamos no caminho certo, nos leve a agir da forma correta. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente te abençoarei e te multiplicarei. E assim, depois de esperar com paciência, obteve Abraão a promessa. Pois os homens juraram pelo que lhe é superior, e o juramento servindo de garantia para eles é o fim de toda contenda. Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros das promessas a imutabilidade do seu propósito, se interpôs como juramento, para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nos que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo-se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Aqui nós temos, para nós finalizarmos nossa reflexão de hoje, primeiro, a promessa. Para que serve a promessa? A gente tem muito uma cultura de que a promessa ela vai nos trazer uma espécie de recompensa material, que nós vamos ter ela palpável, que nós vamos ver as consequências de uma forma materializada. Mas a verdade é que a promessa maior que Cristo, Deus faz com Abraão, e essa promessa vai para todos os que são seus filhos pela fé, ou seja, todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo, é uma promessa de que Ele não muda, de que Ele é a salvação e que Ele é a garantia. Essa é a promessa de Deus. Não é em algo simples, algo supérfluo. É algo que vai dar base para todo o nosso pensamento. Porque como iríamos crer em um Deus que muda? Como iríamos ter perseverança se o nosso Deus fosse mutável, se Ele tivesse ali flutuações de emoções, se Ele decidisse uma coisa e na outra decidisse outra? A promessa de Deus para todo o seu povo é uma promessa de que a salvação está em Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê será salvo. Aqui, nessa promessa, nós temos a base da nossa fé, que vem lá do Antigo Testamento com Abraão, que vem junto de todos os sumos sacerdotes, e por isso a presença do sumo sacerdote, essa ideia era tão forte, principalmente porque estamos falando de uma comunidade judaica. Então tudo isso se encaixa, porque temos que entender as bases para não cairmos nos erros, para não acharmos que estamos no caminho certo, fazendo errado. Tudo isso hoje serve para nós como um alerta. Porque qual é o sentido da promessa de Deus na nossa vida? Se eu vou agir como se ela não existisse? Qual é o sentido de me declarar como salvo se eu vou continuar agindo como qualquer pessoa que nunca encontrou a Deus? Então, irmãos, nós temos que nos fazer essas perguntas. Nós temos que ter esse momento de reflexão, porque precisamos ter claro na nossa mente que o caminho que estamos andando é o caminho da vontade de Deus. Amém, irmãos? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelas orações que estão fazendo pela igreja e até semana que vem.